Olá, estamos começando mais um 30 Minutos, programa realizado pelos alunos de jornalismo da Barão de Mauá. E hoje recebemos nos nossos estúdios o professor e também documentarista Cid Machado. Ele é do curso de audiovisual aqui do Centro Universitário Barão de Mauá. Junto com ele está o aluno Ney Garcia, do último ano. E hoje eles vão falar sobre documentário. Sejam bem-vindos. Professor Cid, qual a definição de documentário? Bom, dentro do audiovisual, né, nós podemos definir documentário mais como não ficção, né, um produto audiovisual de não ficção. Porque, na verdade, desde a origem, o documentário tem muitos pontos de contato com a ficção, né? Então, na verdade, se a gente trabalha com uma obra que tem como referência a realidade, nós podemos nos aproximar do que é o documentário, né? Isso dentro de uma visão diferente da televisão. Isso a gente pode tratar depois no outro momento. Ney, e hoje nós vamos exibir um documentário que você fez com seu grupo no ano passado. Ele fala sobre patinação sobre rodas. O porquê desse tema? Esse tema, um dos integrantes do grupo, Wesley, ele faz parte de um clube de patinação. E ele sugeriu que nós fizéssemos algo com referência à patinação sobre rodas. Aí foi assim que surgiu o roller. Ney, qual foi a maior dificuldade em gravar esse documentário? Esse documentário envolveu muita gente. Então a maior dificuldade era a agenda. Você conciliar todos para podermos para fazermos as gravações. E também, como foram gravações externas, nós tivemos dificuldade com chuva. Isso atrapalhou bastante. Professor, e como tratar da estética do documentário sem que perca a veracidade do fato que está sendo documentado? No caso do roller, né, é mais em cima do registro, né, dele. Então, ele já tinha todo um trabalho de câmeras especiais para seguir os participantes, todo um desafio de registrar o esporte, né? Então, a estética já estava definida pelo assunto, né, podemos dizer. Agora, isso é variável, né? A questão estética é de acordo com o assunto que você está tratando. No caso dele, esporte, então, essa coisa movimentada, com bastante corte, câmeras, né, inovadoras, seguindo, etc. Já, se fosse, por exemplo, um assunto da ditadura militar, por exemplo, a abordagem estética deve seguir esse outro modelo do assunto, né? Geralmente, o documentário ele aborda dessa forma. E, então, existe essa preocupação estética? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso aí não tiraria a veracidade do fato documentado? Como eu falei, a semelhança entre ficção e não ficção, o fio é tênue. O primeiro documentário de longa-metragem, que é o Nanook, o Esquimó, do Robert Flaherty, já trabalhava com encenações, por exemplo, né? Então, no entanto, foi vendido para o mundo e nós aceitamos no mundo inteiro como realidade. Então, na verdade, isso é bem relativo. Bom, o 30 Minutos vai fazer um break, mas a gente volta já já. Não saia daí. Na teoria, todas as instituições de ensino superior parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. E nós mostramos o porquê. Olha só, os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária e psicologia possuem vários serviços de atendimento à comunidade, tais como o Laboratório de Análises Clínicas Professor Dr. Domingos João Batista Spinelli e a Clínica de Fisioterapia, com piscina para atendimento da comunidade. Tem que ter prática, hein? O Centro Universitário tem também um laboratório de habilidades de enfermagem, um grande hospital veterinário, totalmente equipado para prestar atendimento a animais de pequeno e grande porte, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Ribeirão Preto, o Ambulatório de Especialidades Alexandre Frederico Pincerno Fávaro e também as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, onde os futuros profissionais garantem os estágios. Por isso, nossos cursos são reconhecidos hoje em todo o país por sua excelência. E ainda tem mais! Os alunos de Direito participam de soluções de pequenas causas no Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui, a lei é aprender e crescer. Já os futuros assistentes sociais fazem o que mais gostam, atendem a comunidade. Assim, o aluno aprende com os mesmos equipamentos e estrutura que terá no futuro.
Nos cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Ambiental, os alunos praticam nos modernos laboratórios de Química, Microbiologia, entre outros, que permitem avanços nas respectivas áreas profissionais. Ponto para nós. Os alunos do curso de Ciência da Computação têm à disposição computadores de última geração. Já os alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo montam programa de TV e rádio de verdade. Na agência Escola, criam campanhas reais. Na empresa Júnior, futuros administradores buscam soluções para empresas da cidade. E como toda boa instituição de ensino, a Barão publica importantes conteúdos, como as revistas Diálogos e Vocábulo, produzidas pelos docentes dos cursos de História, Pedagogia e Letras. Os alunos da Arquitetura e Urbanismo criam projetos e maquetes no canteiro de obras e na maquetaria, especialmente construídos para eles. Na prática, é o que a Barão faz ao oferecer os cursos de graduação tecnológica Barão Tech, voltados ainda mais para a prática profissional, cursos com alta empregabilidade, modulares e de curta duração, 2 anos em média. Quer saber? Na teoria, todas as instituições parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. Voltamos com 30 minutos. Nos nossos estúdios, o professor Cid Machado e o aluno de audiovisual, Ney Garcia. O tema de hoje é documentário. Professor, quais os critérios principais que o documentarista deve ter? Sempre é importante achar um assunto interessante, né? Acho que é o princípio de tudo para um documentário, porque ele tem que ter um apelo, né? Porque a linguagem documental já tem um preconceito muito grande, né? É porque o documentário é chato, porque, né, tem mil... de bicho, de não sei o que, segmentação muito grande, mas no fim das contas tem que ser uma história interessante, seja um bicho ou uma pessoa interessante, né? Tem que ter esse apelo. Outro cuidado muito importante é a questão do áudio, né? O som, porque é engraçado, nós como espectadores nós aceitamos uma imagem não tão boa, mesmo no cinema ou na TV, mas se não tiver um áudio uma qualidade, né, boa, nós tendemos a começar a observar mais problemas, né? Então o áudio é fundamental ter uma qualidade boa de captação e para ter uma boa reprodução, para envolver também o espectador nesse assunto. Outra preocupação bastante grande nossa é a questão cada vez mais das autorizações, né? Isso também o jornalismo tem dessas nossas dificuldades do dia a dia profissionais, mas a autorização é fundamental, né? A gente está vendo que tem uma lei para ser aprovada aí da questão das biografias, por exemplo, né? Então, o campo do documentário é muito frequente a questão da biografia, né? E agora estamos ainda esperando a definição final dessa história. Mas a autorização sempre é muito importante. A gente bate na tecla para os alunos porque, né, você trabalha, faz um trabalho que é árduo, né, com recursos às vezes difíceis. E aí, se você não tem essa autorização, você não pode veicular, né? Então, quer dizer, tem que ter esse cuidado, é muito importante. Ney, o que você espera dessa área do mercado de trabalho? As expectativas são as melhores possíveis, né? Porque o audiovisual, eu como aluno, né, o audiovisual abre as portas para mim numa emissora de rádio, TV, cinema, várias linguagens, publicidade. Então a gente fica naquela expectativa de dias melhores, né? E com certeza acontece. Professor Cid, você que já está no mercado de trabalho há muito tempo, o que você enxerga do cenário atual? Principalmente devido à evolução tecnológica, houve um boom, né, de produções. Se for pegar o recorte, por exemplo, do documentário, em 1996, que foi o primeiro grande festival de cinema, que é o É Tudo Verdade, né, foi o primeiro ano dele, havia 45 inscrições, né? Em 2007, já foram 4.000. Então, isso é um pequeno recorte de como evoluiu, né? E ainda mais o acesso, né? A tecnologia está facilitando muito. Por exemplo, o celular hoje. Existem longas metragens de documentário feito com celulares, né? Então, quer dizer, cada vez a produção aumentou. Agora, tem o nosso grande problema no audiovisual em geral, que é o gargalo, né? A questão da exibição, né? Ainda é nosso maior desafio é chegar nas telas mesmo, né? Concorrer com produtos que às vezes estão numa situação melhor, por exemplo, de uma multinacional, etc., né? Mas nem por isso temos que desistir. Legal, vamos assistir agora
o documentário Roller Sports. Obrigada pela presença, Ney, professor Obrigado. Cid. Nós que agradecemos. Obrigado pela entrevista. Encerramos aqui o 30 Minutos de hoje. A gente se vê na próxima. Um abraço. Aqui em Ribeirão Preto temos um clube de patinação que foi criado com o objetivo de juntar pessoas para patinar. Patinar sozinho é muito chato e você não consegue evoluir em termos de técnica. Então o ideal é que você se reúna com pessoas, encontre pessoas para patinar, porque patinar sozinho realmente não ajuda muito e é muito mais motivador se nós estivermos em grupo. Foi com esse objetivo que eu acabei criando o Patins Club em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2012. E de lá para cá nós estamos reunindo pessoas e promovendo encontros diários. Todos os dias a partir das 19 horas nós nos encontramos na Praça da Fiuza e sábados, domingos e feriados nós temos encontros especiais. Nos domingos nós sempre estamos aqui no Parque Maurílio Biagi a partir das 16 horas. O Patins Club foi uma iniciativa que partiu de uma necessidade que eu tive de buscar uma melhor qualidade de vida e tentar entrar em forma, tentar buscar mais saúde. Como eu estava muito sedentário, eu tinha chegado aos 136 quilos, então eu precisava buscar uma forma de tentar me motivar para conseguir ter mais saúde. Eu precisava ser que nem esses caras que querem sair para jogar futebol todos os dias. Só que como eu não gosto de futebol, então eu precisava encontrar um esporte que me motivasse a sair de casa todos os dias para praticar. E aí eu, na hora de Copacabana, vi uma mocinha andando de patins e eu lembrei rapidamente de quando eu tinha os meus 8 anos de idade. E aí foi nesse momento em que eu decidi que seria o patins o esporte da minha vida. Então eu comecei a procurar uma loja, comecei a procurar lugares onde eu pudesse comprar um patins. E depois de comprado o patins, eu vim para Ribeirão, patinei durante 1 ou 2 dias sozinho, acabei torcendo o meu pé e fiquei 1 mês com o pé para cima. Na busca por alguém que pudesse me ajudar a aprender a patinar, ou então lugares para patinar, ou então pessoas que pudessem patinar, para que eu pudesse ver e aprender, eu acabei ficando um pouco chateado porque eu vi que em Ribeirão não tinha nada em termos de patinação. Então eu acabei decidindo criar um grupo para que eu pudesse proporcionar isso não só para mim, mas para outras pessoas. E em pouco tempo, em 1 mês ou 2 meses, nós já tínhamos 200 pessoas e esse grupo foi crescendo progressivamente. Hoje nós passamos de 2.100 pessoas, E esse grupo atualmente ele abrange todas as modalidades da patinação. Entre as modalidades da patinação sobre rodas, há 2 esportes que são disputados entre equipes, é o hóquei e o roller derby. O hóquei inline é praticado com patins de rodas lineares. É um esporte disputado entre equipes de 5 contra 5, em que o objetivo é fazer pontos arremessando discos com um taco no gol do time adversário. E o roller derby é um esporte praticado mais por garotas, são 5 contra 5. Ele é disputado em uma pista oval, onde o objetivo é uma das jogadoras de cada time passar em frente ao pack do time adversário para fazer a pontuação, enquanto as outras 4 jogadoras de cada time adversário tentam impedi-la. É um esporte de extremo contato físico. Patinação de velocidade é uma modalidade esportiva muito interessante, ela é pouco difundida, tem muito espaço para crescer, mas é um esporte assim, muito desafiador. Além de bonito, de bacana, é uma atividade onde te proporciona um prazer muito grande, adrenalina, aventura, alto desafio. É um esporte bastante peculiar, onde tem vários detalhes que são importantes, Uma delas é o tipo de patins que se utiliza. É um patins próprio e específico, A bota ela é composta de fibra de carbono
né, para poder tornar o patins mais leve. E as rodas, né, elas são rodas especiais também, variam de 100, 90 milímetros até 110. Agora, no último campeonato mundial que teve em setembro, foi lançado um protótipo de um novo modelo de patins que utilizam 3 rodas de 125 milímetros, ou seja, maior ainda do que essas rodas, né, que eu estou utilizando, que são 4 rodas de 110 milímetros. E você também tem uma vestimenta, uma forma toda uma característica, né, do esporte. Então você precisa obrigatoriamente utilizar o capacete, porque é um esporte de alta velocidade, então você pode acabar se machucando, então o capacete é fundamental. Além do capacete, você também precisa utilizar... Normalmente é interessante você utilizar óculos para que nada entre nos seus olhos e não te atrapalhe durante a competição, vento, poeira, sujeira, qualquer coisa assim. E uma malha, né, que normalmente é uma malha de lycra spandex, um macaquinho, que te ajuda a transpirar. Né, você normalmente num patim de velocidade precisa patinar de uma forma diferenciada, utilizando técnica, né, gastando menos energia e gastando menos a musculatura, para que você consiga patinar por mais tempo e numa velocidade cada vez maior. Você utiliza, né, você utiliza o movimento pendular do corpo, né, para você poder realizar os movimentos jogando peso em cima das pernas, empurrando com a outra perna de trás, para que você consiga se dar movimento. E aí com isso você acaba precisando de técnicas, né, para patinar, como o double push, que é uma técnica que você utiliza, né, fazendo uma dupla puxada com cada pé. Você acaba utilizando maneiras diferentes de se frear, né? Você pode utilizar uma forma de se frear chamado de ski stop, né, que é a mesma forma que os atletas de esqui eles utilizam, né, que você utiliza no esqui, que é virando os pés para dentro. Então você pode frear dessa forma, ou então você pode frear também fazendo o slalom, né, você vai virando, né, fazendo curvas curtas, né, até você conseguir diminuindo a velocidade até parar, ou você pode acabar parando também usando o freio chap-chap, que você vai, né, dando toques com os pés até você diminuir de velocidade para parar. Na patinação, nós também temos uma modalidade, né, chamada de downhill, que consiste em você descer ladeiras. Você pegar descidas e praticamente você não utiliza os movimentos da patinação. Você praticamente desce pela gravidade, então você não utiliza, né, a remada. E como a descida ela é baseada pela gravidade, então quanto maior a descida, né, melhor, né, e maior vai ser a velocidade que você pode atingir. No downhill você acaba atingindo velocidades que variam de 60, 70 km até 120 km por hora. É preciso que você utilize equipamentos de proteção, né, para a prática do downhill, para que você possa, né, estar seguro, né, e não se machucar, evitar acidentes. Né? Dentre os equipamentos que são necessários, né, obrigatórios para a prática do downhill estão o capacete fechado, né, com protetor de maxilar. Você precisa utilizar um macacão de couro, cotoveleira com protetor de antebraço, joelheiras com protetor de tornozelo e também utilizar luvas de couro para proteger os dedos dos ralados e também um wrist guard, né, que é uma peça de plástico duro para poder evitar o impacto, né, nas suas articulações para evitar o impacto nas articulações do seu pulso. Para a prática de downhill também, normalmente utilizam-se patins um pouco diferenciados. Normalmente se utilizam patins com 5 rodas, que variam de 84 milímetros até 90 milímetros de diâmetro, para que você possa ter um alongamento da base do patins, para você ter maior estabilidade, né, durante as suas inclinações, para que você possa, né, ter mais segurança e também para que você possa ter maior gripe de curva, para que você possa resistir a curvas sobre alta pressão. Para isso você necessita de um patins, então, né, com 5 rodas. Com isso você pode começar a praticar downhill com segurança. E hoje eu sou mais praticante do Urban, que é andar pelas ruas de Ribeirão Preto. Pelo menos 2 vezes por semana eu faço isso. E além de ser desafiador, porque tudo que a gente aprende, vamos chamar de um ambiente controlado, a gente consegue
pôr isso em prática na rua. Temos 2 problemas na rua, tá? Primeiro, a educação do trânsito, tá? É difícil, a gente tem que ficar brigando com espaço, com os carros, motos, mantém uma distância segura dos carros, mas a gente tem que se precaver. Faço patinação artística desde pequena, uns 4 anos. Lá tem, para patinação, tem uns patins que é especial, que é o tradicional, mais conhecido, que é o das 4 rodas paralelas. E para fazer a patinação, você pode escolher algumas modalidades, como as que eu participei, que é solo dance e free dance. A solo dance você tem você pode fazer o que você quiser, tanto a free dance, tanto a solo dance. Você tem que fazer um desenho pela quadra inteira com o patins, com os eixos do patins, fazendo as coisas misturadas como se fosse uma dança de balé. E tem também as figuras obrigatórias, que são os saltos, os currupios, que eu executei. E eles valem mais pontos do que a free dance. Street é uma modalidade mais radical, que você anda muito em corrimão, caixote, quina, banco. Anda em qualquer pico que você achar que é bom pra você andar, você anda, cara, tá ligado? Tem patins que vem com 4 rodas na base, tem uns que não, que usa muito anti-shocker, ela é bem melhor para você fazer corrimão, na hora de pular, às vezes não travar muito. Com uma base ampla, uma base reta, onde você consegue encaixar manobras, tipo encaixar um corrimão. Você tem uma base lisa onde você vai conseguir encaixar direitinho. E também é um patins que com alguns tem 4 rodas, mas alguns consistem só 2 rodas, que são o essencial. Base diferente, a rodinha é menor. Que servem para auxiliar ao encaixe do corrimão. A dificuldade que a gente encontra muito na cidade em geral. Discriminação, a pessoa olha para você e fala assim, o que esse cara tá arrumando ali? Não pode andar aqui, vai lá e expulsa você por causa do esporte, acaba discriminando. Pratico a patinação, no caso o slalom, há 10 meses. E aí eu fui descobrindo o slalom, que é uma modalidade legal, que é onde a gente fica reunido num lugar só. E é uma concentração de umas pessoas bacanas. E a gente vai diversificando entre as modalidades, os exercícios, entre uns e outros, dentro das suas modalidades específicas de cada exercício. O slalom, ele necessita de um patins um pouco diferenciado. Ele necessita uma base um pouco menor e as rodas maiores no meio. Normalmente as pessoas colocam rodas de 80 no meio e 76 nas pontas. Te dá um pouco mais de mobilidade, agilidade, você consegue fazer manobras com mais precisão e manobras que precisam de um pouco mais de movimento. Os movimentos de slalom vão evoluindo com a sua dificuldade. Mas qualquer um pode começar. Você começa cruzando o pé, depois você vai andar de costas, depois vai andar de costas cruzando. Você abre suas pernas se estiver andando de skate, faz o eagle. Depois começa o crazy, mexican e muitas outras manobras que você vai aprendendo e brincando. Depois pode colocar isso na rua e é mais o que você quiser fazer. Dá pra fazer de tudo com patins. Comecei a patinar mais ou menos faz uns 5 meses, juntamente com a minha irmã, ela que tomou a iniciativa de comprar o patins e de começar a patinar, principalmente porque nós duas temos problemas cardíacos, né? Então a médica já tinha orientado várias vezes pra gente praticar algum esporte, né? Eu sou Nicolas, 5 anos. Eu patino com o papai, a mamãe e a tata. Eu gosto de patinar e fazer manobra. Eu convido você para patinar comigo.